A Voz da Manutenção é um oferecimento de Brascar Implementos Rodoviários. A solução completa em furgões, siders e carrocerias. Com inovação e alta qualidade, a Brascar garante a durabilidade que o transporte de cargas exige. Está começando mais um episódio de A Voz da Manutenção. Boa noite, tudo bem, pessoal de casa? Sejam bem-vindos a mais um podcast, ao José Marcos Cast, A Voz da Manutenção, transformando conhecimento técnico em resultado real. E hoje é um podcast diferente, tá muito mais bonito que os outros, viu? Porque hoje a gente conta com a participação delas. Elas estão nas estradas, nas oficinas e na assistência técnica também. E hoje a gente tem o prazer imenso em receber aqui duas consultoras de alto nível. A dupla de R's, Roberta e Rafaela. Tudo bem, meninas? Tudo bom? Quem é a Roberta? Sou eu. Tudo bem, Roberta? Onde você trabalha? Você já costura há quanto tempo? Tudo bem, Marcos? Você prefere Marcos? Pode falando. Tudo bem, Marcos? Meu nome é Roberta. Tenho 24 anos, já estou há 4 anos na profissão. Como consultora técnica. Atualmente eu atuo como consultora técnica na Scania Codema. E você é a Rafaela, então, pelo visto. Eu sou a Rafaela. Tudo bem, Marquinhos? Tudo. É um prazer estar aqui no seu podcast. Me sinto muito honrada em poder participar. Eu tô na Codema de Guarulhos. Na verdade, eu fui quase criança para lá com 21 anos. Eu comecei a trabalhar na Codema, tenho uma longa trajetória. E tô como consultora na Codema de Guarulhos há 8 anos. Massa, muito legal. 8 anos já como consultora, já na Codema de Guarulhos. Hoje tinha uma terceira convidada, a Tati, né? Tati, um abraço para você que tá em casa. A Tati não foi que nem a Luísa pro Canadá, foi para São Bernardo, eu acredito. Mas numa próxima oportunidade, você poderá estar aqui, Tati. Como que vocês entraram no mundo da manutenção, Roberto e Rafael? Caíram de paraquedas, deixa a vida me levar estilo Zeca Pagodinho? Ou tem alguém em casa que mexe com isso e acabou levando vocês por esse caminho? Na verdade, no meu caso, eu entrei em uma concessionária, na época era outra marca, com 17 anos como jovem aprendiz, mas já na parte de oficina, auxiliando todo o processo, como funcionava, e fui aprendendo. Na época eu tinha um gestor que ele falava: aprende, vai, aprende tudo sobre a oficina, eu quero que você aprenda de tudo, porque quando surgir a oportunidade, você já está preparada. E eu sempre ouvi isso de todos os meus gestores, e aí surgiu a oportunidade, eu já entrei na parte da consultoria, não era consultora na época, eu era recepcionista de serviço, só que era um cargo que deixava já preparando a gente para a parte da consultoria mesmo. Já tinha toda aquela vivência com o cliente, negociação, a parte comercial mesmo. E aí, depois de um ano e meio na parte de agendamento de serviços, aí surgiu uma oportunidade de consultora. E aí chegou o meu momento. Chegou o meu momento tão esperado e ansiosa que eu estava. E aí eu fui promovida para consultora. Aí eu fiquei durante 2 anos
como consultora nessa marca. E aí depois eu tive a oportunidade para ir para a Scania, que é onde eu estou atualmente, e atuo com muito amor e carinho. Pelo sorriso no rosto, você tá feliz. Sim, com certeza. E você, Rafaela? Bom, eu não. Na minha família, eu tenho 2 tios que são caminhoneiros. Meu avô também rodou muito, foi caminhoneiro. Só que isso na época não era tão forte para mim, eu não via isso tão forte ali. Aí, com 21 anos, eu recebi a oportunidade de começar a trabalhar na Cudema. Foi onde eu entrei no universo da manutenção, no universo de caminhões pesados, dessas máquinas que são lindas. E aí foi onde começou a criar paixão pela marca. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho paixão pela marca Scania porque eu aprendi a enxergar esse universo através dela. Então, não tem outra que faria eu ter a paixão que eu tenho hoje, independente de cargo, de função e tudo mais. Codema é uma concessionária da Scania. Codema é uma concessionária da Scania. Não se importa, não. Eu sou estilo Faustão, de vez em quando faço interrupções aqui, faz parte do processo. Então, pra galera de casa, nem todo mundo em casa conhece, Codema é uma das marcas da rede concessionária da Scania, correto? Isso. Que é onde vocês atuam hoje. Fica em Guarulhos. E aí eu entrei, na verdade, lá como para fazer pesquisa, né, de satisfação do cliente, que foi um departamento muito importante, que hoje a gente tem outras formas de avaliar, mas antes era por telefone, então eu conversava com o próprio motorista para saber como é que foi a experiência dele na concessionária, como é que foi, se ele tinha alguma sugestão, então isso foi bem bacana. Esse período que eu participei lá. Isso aí você fazia a pesquisa do... É o NPS? Hoje chama o NPS. Chama o NPS, né? Hoje, né? Isso. Net Promoter Score. Meu inglês ainda tá horrível. Eu tô voltando pra Luísa, a juíza vai patrocinar aqui o podcast. Então, é NPS que chama. Aí você ligava lá e perguntava pro cara. Hoje em dia parece que tá automático essas mensagens, Isso, né? hoje é pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. É. E aí, depois eu comecei a trabalhar no departamento de inteligência de mercado, da área de desenvolvimento de serviço. Quando eu entrei na área de desenvolvimento de serviço, eu comecei a enxergar um universo tão incrível ali, de tantas oportunidades, de coisas que você poderia aprender, de variações. Nada é todo dia a mesma coisa, sempre você tem uma situação diferente que você tem que lidar, e isso te dá satisfação de querer manter, de querer fazer. Então, ali, depois que eu entrei na área de desenvolvimento de serviço, eu comecei a criar esse desejo de querer ser consultora. Aí, passou-se alguns anos, né, que eu tô lá há um tempo, só que eu não entrei como consultora, né? Consegui a oportunidade depois. E aí, eu fui para assistência técnica, aí eu fui fazer agendamento de serviço, recepcionar o cliente, fazer abertura, entrar nesse universo de manutenção. Aí, depois de alguns anos ali já conhecendo, já entendendo, já pegando conhecimento, e aí eu recebi a oportunidade de começar a trabalhar como consultora. Como diz a Roberta, chegou o meu momento. Chegou. E hoje, até hoje, como consultora, e ali dentro daquele universo, eu amo o que eu faço justamente pela a questão de cada dia você ter uma situação diferente, que você tem que lidar, resolver. É bem legal. É bem legal, mas é desafiador também. É desafiador. Quando eu estava vindo para cá, recebi algumas perguntas de quais são os desafios para as meninas, porque existe desafio para todo mundo, mas para as meninas como consultora técnica, quais são os principais desafios? Assim, você sendo mulher no universo masculino, hoje a gente consegue ver que está cada vez mais dando abertura para as mulheres na manutenção, mulheres na recepção, nas estradas. Então hoje está um pouco mais aberto a isso. Mas você vê uma mulher no universo masculino, você entende que pode ter vários pesares, várias dificuldades. Só que eu acho que o que facilita é o respeito e a sua vontade de entender o que está acontecendo. Então, você entra no universo deles, você entende o que está acontecendo, e aí, para o seu cliente, você explica de uma forma que não tem outro caminho. Ele vai ter um respeito por você, então ele vai entender que você está entendendo, ou ao menos você está tendo a força de vontade de entender o que está acontecendo para poder achar a melhor alternativa para ele. Então, dali você já consegue tirar a maioria das dificuldades que você tem como mulher. Muito bem, Rafaela. Muito bem, Rafaela. Outra pergunta que fizeram também, quando eu vinha para esse podcast aqui,
é com relação às diferenças no atendimento das mulheres para os homens. Porque a mulher tem uma percepção diferente, tem uma sinergia diferente, tem um toque também diferente com relação, principalmente ao atendimento. E consultor, eu sou leigo, tem gente em casa leigo que assiste o podcast também, então a gente quer entender mais a função do consultor, mas consultor, pelo que eu entendo, se pauta extremamente ali em relacionamento, correto? Em ouvir o cliente, entender a necessidade do cliente. É isso ou eu tô falando bobagem aqui? Não, você tem toda a razão. Como a Rafa falou, ser consultor é exatamente isso. É desafiador e é todo dia um cenário diferente. Todo dia um cenário diferente. Então, assim, hoje eu vou chegar lá e eu vou resolver aquele problema. E a gente costuma como é que eu posso dizer? A relacionar muito a oficina, a parte da consultoria, com, por exemplo, um hospital. Todo cliente que chega lá pra gente resolver um problema, né? Então, eu acho que essa parte da mulher ajuda a dar uma quebrada naquele gelo porque às vezes, muitas das vezes o motorista, ele já chega bravo, né? E aí eu acho que da maneira como a gente aborda, já com um sorriso, mas com mais simpatia, mas o tato já quebra ele ali na hora, entendeu? Não que com os outros consultores não sejam dessa forma, mas eu acredito que com a mulher tem um pouco mais de facilidade. Não, e você faz acalmar. Senta aqui, eu vou ouvir o seu problema, eu vou procurar te ajudar, me explica o que está acontecendo, e aí ele vê que você realmente se importa com o que ele está falando, e que você tá ali para resolver o problema dele. Então isso é muito importante. Muito bom. Não puxando a sardinha pro lado da mulher, mas a mulher, querendo ou não... Pode puxar. Pode puxar. A mulher, querendo ou não, ela tem um nível de inteligência, eu vou ser julgada. Atenção, homem! Ouça o que ela vai falar a partir de agora. Fala! A mulher, querendo ou não, ela consegue visualizar o geral. Entra dentro do contexto do que a Roberta falou agora, de você... O cara tá chegando com um problema. Você vai ser a pessoa que vai dar a solução. Então, você tem que, no mínimo, receber ele com um sorriso no rosto e tentar amenizar essa situação. É um dos pontos. Mas a mulher, ela consegue, puxando a sardinha que eu vou puxar, avaliar todo esse contexto num geral. De além de ter esse sorriso no rosto, entender o que ele está falando e mostrar para ele que é o que a gente faz mesmo porque é o nosso trabalho, né? Mostrar para ele que eu sou o representante dele e se ele tá com um problema, o problema virou meu. Então eu vou resolver para ele também. Então, a partir do momento que você entra na conversa com ele, mostra que você quer resolver o problema, traz, e não é porque, é o seu trabalho, você tá fazendo um merchan para sua posição. Não, é real. Porque, querendo ou não, dentro do concessionário, o consultor, ele é o representante do cliente. O cliente, muitas vezes, o gestor de frota, ou até mesmo o motorista que está aguardando numa sala, ele não tem o acesso total a todas as informações, a saber o que ele precisa de peça, onde que ele vai conseguir, em relação a valores, do que consegue melhorar, em relação ao tempo, disponibilidade. Ele não tem acesso a tudo. Então, quem representa ele é o consultor. Então, sempre digo isso, que se eu tiver que brigar com o chefe de oficina, se eu tiver que brigar com o mecânico, eu digo argumentar, tentar achar a melhor solução que o cliente não seja penalizado. É eu que vou fazer, porque eu sou o cliente ali naquele momento. Isso é bonito até de ouvir. Como é? Repete aqui olhando pra câmera. Eu, como consultora, eu sou representante do cliente dentro do concessionário. Eu sou cliente naquele momento. Eu sou cliente naquele momento. Muito bom. Isso é bom até de ouvir, viu? Então, assim, ó. Uma dica técnica de relacionamento com o cliente. Você já falou sobre ouvir, né? Ouvir, você acha que é o mais importante no relacionamento com o cliente? Ou mostrar também essa empatia de, eu tô aqui por você, eu te represento aqui dentro? Eu acho que o ouvir, ele é bem importante em todos os sentidos, porque eu vou ouvir o que o meu cliente precisa e eu vou ouvir o que o técnico identificou de problema lá. O que o técnico identificou de problema. Então, eu vou ter que parar, ter esse tempo para ouvir o cliente, e vou ter que ter esse tempo para ouvir o que o mecânico identificou.
para que nesse momento, onde eu digo que a mulher ela consegue analisar todos os pontos, nesse momento eu vou criar situações, fazer perguntas certas, de uma forma que chegue numa solução que seja melhor para o cliente. Muito bom. Tem várias meninas em casa, que na empresa que eu trabalho, e em outros locais também, que queriam ouvir aqui alguns mitos e verdades sobre a mulher aqui, no papel da mulher na área de manutenção. E aí, eu queria que vocês trouxessem de forma leve, quebrando preconceito, trazendo conscientização aqui, alguns mitos. Mitos. É mito ou verdade? Mulher não entende de caminhão? Mito. Mito, correto? Mito. Por que é mito, Roberta? Você primeiro. Mito porque, assim, primeiramente, pra gente estar onde nós estamos, a gente tem toda uma preparação, né? Fazemos cursos, Boa. muitas coisas, mas nada melhor do que a vivência. Todo dia um desafio diferente, todo dia um problema diferente. A gente aprende muito mais com a experiência do que com a parte de cursos, por exemplo. A gente aprende todo dia, por quê? Nós estamos lá todo dia. Além de nós termos esse relacionamento com o cliente, a gente tem um relacionamento com o mecânico. E se engana dizer que o consultor só fica lá dentro cuidando de processo. O consultor, eu falo por mim, tô o tempo inteiro na oficina, indo lá, conversando com o mecânico, vendo que tá o problema, vou lá, tiro foto, faço vídeo para mandar pro cliente. Então, assim, a gente tá muito nessa vivência, muito nessa vivência. Os meninos costumam até brincar comigo. Vai pro seu lugar de trabalho, que seu lugar não é aqui dentro da oficina, você fica mais aqui do que lá. Mas, e isso é enriquecedor, porque conhecimento ninguém vai tirar de você nunca. Muito bem. Cliente respeita mais quando vê competência? Cliente respeita mais quando vê competência. Entra naquele contexto que eu falei para você, de você entender qual que é o problema do veículo. Por exemplo, em relação a conhecer ou não sobre caminhão. Eu digo que é mito, juntando as duas perguntas. Ótimo. Porque isso tá na nossa vivência, isso tá na nossa rotina. Então, você pega um problema numa unidade injetora, você pega um problema no sistema do ar, você não pega uma vez. Você pega por diversas vezes, e não só aquele, vários. Então, com o tempo, você vai entendendo como é que funciona o sistema, quais são os componentes que alimentam aquele sistema. Então, você tem veracidade, você entende, tem propriedade naquilo que você está falando por conta do que você já pegou de experiência nesse período. Então, entra na questão do mito, e aí entra na outra pergunta do respeito, é a mesma questão. Então, a gente, como consultora, principalmente como mulher, acaba tendo uma dificuldade maior, porque a gente precisa provar um pouco além do que os homens têm, porque eu vou dizer que a mulher ela tem uma dificuldade maior, ela tem. Se provar de que o que ela está falando ali tem veracidade, que o que ela está falando ali realmente é um fato, realmente é o que está acontecendo, ou ela está criando palavras sem saber o que ela está dizendo. Então, a gente precisa ter a responsabilidade de entender certamente o que está acontecendo no veículo, para poder passar isso para o cliente com propriedade e ele entender que, não, ela sabe do que ela está falando. Aí entra a questão do respeito. Aí, no momento que ele percebe isso aí, ele passa a te respeitar ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. Muito bem, muito bem. Uma palavra que define ser mulher na manutenção. Guerreira. Guerreira? Guerreira é ótimo. Desafiador. Desafiador? Desafiador e guerreira. Olha só. Vocês hoje trabalham para uma marca de caminhão que está estabelecida no mercado e tem modais de combustíveis diferentes, correto? Correto. Vocês têm diesel, GNV, elétrico ainda não. Elétrico ainda não ou já tem elétrico? O ônibus a gente tem elétrico. Já tem elétrico já? Vocês, e aí estão vendo aí, ela falou de sistema de injeção, falou de ala, e agora tá falando de elétrico, diesel, GNV. As mulheres entendem, turma de casa. Olha só, você acredita que o elétrico é o futuro, Rafaela? É o caminho. Talvez o nosso país, o nosso estado, talvez não esteja tão preparado em relação ao que abastece, né? A forma do elétrico. Talvez a gente não esteja tão preparado, mas ele é o futuro. Enquanto ele não chega, o gás, nesse momento, acho que vem em primeiro. Lá também vocês atendem GNV, Sim. que é o gás natural veicular. Sim, mas o elétrica para mim é o futuro. A gente tem muito a trabalhar, o país em si, eu acho que tem muita coisa que ele precisa mudar, mas é o futuro.
Vocês têm mais consultoras que vocês conhecem do Convívio? A participação das consultoras no mercado está cada vez mais ativa? Ou se restringe, é só lá na Codema, que é uma empresa diferente? Ó, Marcos, eu lembro de muitos anos atrás, pelo menos ali dentro do meu universo da empresa onde eu trabalho hoje, né? Não sei nas outras marcas. Mas eu me via por muitos anos, só eu de mulher no universo masculino. Vários eventos que a gente participava, que era só eu de mulher. Então aquilo ali para mim já era desafiador só pelo fato de ser. E ao mesmo tempo era bom de se ver, sabe? Era gostoso de ter essa. Nossa, só eu de mulher aqui, então eu tô fazendo algo importante e tá fazendo valer. Então, só que hoje eu enxergo que, e eu acho isso uma coisa muito boa, e eu acho que a tendência é aumentar, tá se abrindo muito para mulheres dentro desse mercado. E isso é muito bom para a marca, muito bom para as empresas e para a gente como mulher. Muito bem, muito bem. Isso, quando você entrou há alguns anos atrás, então era só mais você, assim, de mulher. Lá, alguns anos atrás, se você pudesse dizer alguma coisa para Rafaela, de 10 anos atrás, o que é que você diria? Tenha paciência. Tenha paciência, porque assim, não dá para dizer que eu sou a mesma Rafaela que eu era anos atrás, até porque quanto mais tempo passa, a gente vai criando uma história, a gente vai ganhando experiência. Você também, eu sei que não. Então eu posso dizer que não. Então eu diria para a Rafaela de lá atrás, tenha paciência. E paciência é a Rafaela de lá atrás, né? A Rafaela de lá atrás. Seria a palavra que eu diria para ela. E você, Roberta, o que é que você diria? Paciência também? Paciência. Paciência, vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora. Eu tinha muita ansiedade para chegar esse momento. Paciência, para ir com calma. Competência não tem gênero, né? Tem atitude. Com certeza. Olha só, competência não tem gênero, tem atitude. É isso aí. É paciência. E assim, para vocês, eu vejo que hoje vocês estão felizes no que estão fazendo, correto? Sim. Para vocês lá atrás, pelo que eu ouço, se estiver errado, vocês me corrijam, mas parece que em algum momento isso foi um sonho para vocês, correto? Sim. Com certeza. Então hoje vocês estão vivendo o que em algum momento foi um sonho para vocês. Sim, certamente. É engraçado falar isso agora, né? Depois de tanto tempo, mas era um sonho, era uma realização, uma vontade de ser consultora, e não só em questão de promoção, não só questão salarial, pelo desafio, porque você ser consultor, todo dia você tem um desafio diferente, um problema diferente para você resolver, um BO para você desenrolar e trazer uma solução agradável. Não, muito bom, muito bom. Eu vou até aproveitar esse momento que vocês estão vivendo um sonho para falar pro pessoal de casa aí também. Pessoal de casa aí também. Eu vou até fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é o lugar mais rico? Sabe qual é o lugar mais rico do universo? Qual? Chuta aí, lá. Qual é o lugar mais rico do universo? O Burj Khalifa, como é o nome daquele negócio lá? O Roster, o Wagner? Vou envolver até o apresentador. O Burj Khalifa, não sei, qual é o lugar mais rico do universo aqui? Chuta aí, Rafaela. Eu vi seu Instagram antes de vir aqui, eu vi várias viagens. Ah, tá. Vai lá. O lugar mais rico do universo? Ai, meu Deus, que pergunta. Os Estados Unidos? Estados Unidos, talvez. País Emirados Árabes, primeiro talvez. mundo. Dizem que Dubai, né? Dubai. Dubai. Roberta, Dubai. Dubai. Não. Não? Não? Eu vou até falar pro pessoal de Canadá. Sabe qual é o lugar mais rico do universo? O lugar mais rico do universo é o cemitério. Lá tem empresas que deveriam ter sido abertas e não foram. Tem canções que deveriam ter sido compostas e não foram. Tem escritores que deveriam ter escrito livros e não escreveram. Tem jogadores de futebol que deveriam ter jogado em times grandes e não foram. E eu queria deixar a mensagem para você de casa,
que você fizesse como as meninas aqui. Não deixasse o cemitério mais rico por sua causa. Que vocês tivessem a coragem e a atitude de viver os seus sonhos. Porque açúcar em pote guardado não adoça pudim. Açúcar em pote guardado não adoça pudim. Tenham coragem de viver. E aí vocês vão mostrar esse sorriso resplandecente aqui que as meninas estão demonstrando aqui. Elas estão vivendo os que elas sonharam. E certamente elas têm. Porque à medida que você vive um sonho, você vai surgindo novos sonhos. Novos sonhos. Mas eu vejo que vocês hoje se encontram felizes no que estão fazendo. Ou eu estou enganado? Não, está certo. Tá certíssimo. Correto? Qual foi o... Vocês lembram, assim, aproveitando sobre isso? Já que é sonho, mas todo sonho também tem seus desafios. Vocês lembram a primeira, assim, a vez que vocês sentiram, sabe? Puxa, eu acho que não vai dar. Acho que não vai dar. Desafiadas. Desafiadas. E não só por ser mulher, mas por ter um desafio tão grande assim, que fala, puxa, eu consegui resolver aquele problema que eu achei que não conseguiria. Bom, quer falar, Rô? Não, pode falar. Bom, eu tive um momento, esse momento ele marcou bastante pra mim, justamente pela sensação de eu não vou conseguir e no final, poxa, resolvi. De uma situação de um possível retorno de serviço relacionado a motor, uma reforma. E aí, mesmo diante de todos os argumentos passados para o cliente, explicado e tudo mais, ele encaminhou o advogado dele para analisar internamente, para ver lá na oficina mesmo, para olhar, para conversar pessoalmente. Porque a ideia dele inicial era que a gente arcasse com custo. E, de fato, ali naquele momento, era um problema ocasionado por agente externo. Foi uma questão que o cliente não seguiu a orientação e acabou tendo um problema de novo no motor. E aí, nesse momento, eu fiquei, poxa, o advogado vai vir e tal, vou ter que receber, vou ter que explicar para ele, vou ter que ir lá no caminhão, mostrar e tudo mais, argumentar. E aí ele o chegou... advogado, me permite, ó, dando uma de Faustão, desculpa aí, turma de casa, mas aí faz parte, viu? Então, o advogado teve que ir na concessionária? O advogado foi na concessionária e, na época, ele era um cliente fora de região. Eu nunca falei com advogado na minha vida, nem sei o que é isso. Eu acho que eu ia tremer. Não, ele foi, eu recebi ele super bem, assim, independente de qualquer situação. E me apresentei para ele, a gente foi até o veículo, eu expliquei para ele toda a trajetória, o que a gente fez e o que foi identificado, qual que foi a causa, um parecer técnico falando para ele, mostrando no caminhão. E aí, a sensação agradável e feliz, depois no final, foi ele ter saído satisfeito, entendeu, aprovou e saiu feliz. Ah, não, você tá falando para mim que ele pagou a conta e saiu com um sorriso no rosto. E ainda. saiu com um sorriso no rosto, entendendo que estava e agradecendo. Agradeceu. Foi muito satisfatório, Porque, assim, de fato, não era um problema do concessionário, não era um problema de retorno de serviço, foi uma falha da parte deles mesmo e o custo realmente seria deles. E ele entendeu isso, mas ele entendeu por quê? Porque eu fiz todo o meu trabalho de entender, de fato, o que estava acontecendo, para poder explicar para ele de uma forma lúdica, que ele entendesse e saísse de lá agradecendo. Mas isso aí é muito bom. Isso aí Foi é muito legal. bom. Vocês já ouviram aquela frase, é você que vai me atender? Já ouviram? Já. Já ouviu? Já ouviu, Roberta? Já. Já ouviu? Ou uma frase assim, Qual que é a frase? tem alguém aí que eu possa explicar o que tá acontecendo? Eu quero falar direto com o mecânico, porque ele vai saber o que eu tô falando. Ou ligar, ligação direta. Liga, eu quero tirar uma dúvida. Eu quero falar na oficina. É da oficina, pode falar. Porque vê que é uma voz feminina. Não é da oficina, né? Não, é da oficina, pode falar. O que você é aí? Sou consultora técnica. Mas será que você vai saber responder minha pergunta? Ai, que bom, Não, velho. pode falar, eu vou ajudar o senhor. Se eu não souber, eu sei quem sabe e eu vou ir atrás da informação pro senhor. Mas você tem certeza do que você tá falando? Muito, acontece muito, muito mesmo. Então, mas que divertido. Então, essas são frases que geralmente vocês costumam... Comum, estamos acostumados. É comum ouvir na assistência Comum. técnica. Mas, pelo visto, você já... É a sensação satisfatória de depois você explicar pra ele e ele sair agradecido. Exatamente. Fala, pô,
Quebrei a cara. Quebrei a cara. E aí eu ouvi depois, muito obrigado, foi esclarecedor. Ninguém nunca tinha me explicado dessa forma. Já ocorreu. Já ouviu isso? Já Roberta? ocorreu. Foi esclarecedor, ninguém nunca tinha me explicado dessa Mas é porque muitas das vezes a gente costuma falar muito isso na concessionária. Muitas das vezes a pessoa que vai te fazer a pergunta, que é uma dúvida, né, teoricamente, ela já sabe a resposta. Só que ela pergunta pra saber se você sabe a resposta. Exato. Muitas das A vezes cara já de quem sabe. faz isso. Entendi. Assim, deixa eu fazer top 3 desafios aqui. Maior desafio com clientes. Maior desafio com clientes, pode Com falar. cliente, pode falar, Roberto, Rafaela. Dupla de R's. Na parte da consultoria, eu acho que o maior desafio é a confiança. Porque o consultor, foi o que a Rafa falou, o consultor, no momento dentro da concessionária, ele é o cliente. Então, até o cliente, ele pegar essa confiança em você, é um trabalho a ser feito. Confiança ninguém dá de bandeja para ninguém. Então, assim, o cliente, ele chega lá, a partir do momento que você cria um relacionamento com ele, o tratamento já fica completamente diferente. Até você entender também o jeito que o cliente gosta que ser tratado, gosta de que seja passado a situação dos veículos para ele, gosta de qual maneira que você esclarece, até da maneira de você mandar um orçamento, explicar para ele o que está acontecendo. Tem cliente que gosta que você liga, tem cliente que gosta que você filma, tem cliente que gosta que você vai lá, liga, olha, tá acontecendo isso, e mostre para ele. Então, é a confiança. É a confiança. A confiança também, Rafael? Confiança, sim, concordo com a Roberta. E disponibilidade. É um grande desafio tratar isso com o cliente em relação à disponibilidade. Porque a gente tem todo um sistema ali por trás, tem um sistema logístico, tem pessoas, tem todo um processo para chegar no momento de fazer um serviço, de finalizar, de terminar. Então, eu acho que o grande desafio é a disponibilidade. Porque o cliente, a parte mais importante para ele é ter aquele veículo rodando, porque ali, querendo ou não, é a fonte de renda da empresa dele. Então, é extremamente importante. Então, o grande desafio, eu acho, ali internamente, é a gente trabalhar em cima da disponibilidade, que aí é onde entra, eu preciso procurar uma peça, eu preciso achar uma alternativa, eu preciso consultar, eu preciso falar com fulano, com ciclano, eu preciso criar situações, resolver, fazer de tudo para conseguir atender essa expectativa do cliente em relação à disponibilidade. Para atender a ele e deixar o veículo lá disponível. Mas eu entendo que vocês também têm um desafio, porque a maior parte do corpo técnico de mecânicos é masculino, correto? Sim, sim. Eles acham que vocês enchem muito saco quando vocês vão lá perguntar toda hora. Eles acham sim. Mas tem meninas também já na manutenção, não tem? Mecânicas? Tem sim. Lá onde Nós vocês temos trabalham tem mecânicas também? Tem mecânica mulher. Tem mecânica Super mulher competente. também? Competente também. Muito competente. Aliás, tem uma numa concessionária que é em Jundiaí, que aliás está convidada aqui, já está feito o convite, já é a Mariane lá em Jundiaí, super competente, tem um máximo de respeito, uma excelente profissional. Legal. Então tem mecânica mulher também lá na Codemo Guarulhos. Tem. É super competente e quando a gente precisa tirar alguma dúvida, principalmente na parte elétrica, ela sabe se posicionar, sabe explicar e a gente consegue entender de uma forma bem lúdica. E é engraçado porque a de Jundiaí também, que é muito competente, eu acho que é uma das melhores mecânicas que eu conheço. Ela também é muito boa em elétrica. Mulher parece que tem mais facilidade assim com elétrica ou é impressão? Eu acho que mulher é muito sistemática, né? Até no lado da consultoria, querendo ou não, a gente tem muito processos administrativos. Então, se você não for ligada na tecnologia, se você não for ligada em processos, e na parte elétrica tem muito disso, né? Não tem, 1 mais 1 é 2 e já era. Então, se você não for muito... estiver muito bem nessa parte... Você não consegue lidar tanto na parte da consultoria, acaba que na mecânica, às vezes a mulher acaba se aparecendo mais na parte elétrica, né? Que ela tem mais dificuldade, né? É mais complexa. Então, você precisa ter um nível de raciocínio bem concentrado. E vocês, em geral, raciocinam melhor que nós. Então, eu acho que, sim. Não fala com certeza. Em geral, a mulher tem um raciocínio lógico, eu acho que melhor. Não fala assim com certeza que deixa a gente desconfortável. Mas faz parte do processo.
É comum, às vezes, de vez em quando, vocês pegam alguns clientes que chegam um pouco mais estressados. É comum. Mas quando ele vê, o rosto feminino já dá uma quebrada, certo? Ou não? Não sempre Depende do nível de nem estresse, às vezes é todos os negativa. casos. Depende nem do nível todos de os estresse que ele Nem tá. todos os casos? Às vezes as pessoas têm a impressão de que só porque é mulher, ela talvez não vai ter essa barra que tem também em relação a um consultor homem, do cara chegar um pouco mais agressivo. A mulher, ela também tem, acontece, não é sempre, né? E talvez um pouco menos. Mas acontece de ter essa dificuldade também. Só que é onde entra que a mulher ela entende que aquilo dali é porque ele tá com um problema. Então, se a gente entrar na pilha dele, vai ser pior. Então, a forma é tentar acalmá-lo e achar uma alternativa, aí é onde você faz a leitura do perfil dele para ver como é que ele é. Tem várias situações ali que nos proporciona para ajudar ele de alguma forma para ele se acalmar, mas que a gente tem, você tem que ter inteligência emocional para lidar com isso. Inteligência emocional. Essa é uma coisa que cada Primordial. vez mais necessária hoje em dia. Primordial. De vez em quando você quer matar alguém, mas você tem... Porque eu também do lado de cá quero matar alguém, mas você dá uma segurada. Tem que entender que aquilo dali é uma ação que gerou uma reação e você não precisa ter essa reação que te deu esse alerta na hora. É excelente. Agora vamos para um quadro. Antes eu pensava, hoje eu sei. Eu quero que vocês contem como vocês mudaram a visão em algum ponto. Primeiro, sobre a área. Antes eu pensava, hoje eu sei. Esse é o quadro. Antes eu pensava e hoje eu sei sobre assistência técnica. Como que você pensava antes e hoje você sabe? Entenderam a pergunta? Sim. Antes eu pensava, hoje eu sei. Rafaela. Bom, antes eu achava que era molezinha, era tranquilo, esses caras aí estão reclamando de barriga cheia. Eu achava que era só papo e já era. Depois que você entra, é um universo Não com é tão muitas molezinha vertentes, assim. e não é nada molezinha, não tem nada molezinha. É um universo muito diferente. Antes eu achava que era bem tranquilo, hoje eu vejo que você tem que ter muitas qualidades para você conseguir se manter. E você, Roberta? Eu 100% o que a Rafa falou. Antes, né, de eu entrar, de eu realmente ser consultora, eu já tinha essa vivência, mas é muito diferente quando você realmente vive aquilo que tá acontecendo. Eu lembro até hoje, no dia que eu fui abrir minha primeira... No dia que eu realmente... Olha, amanhã vira chave, amanhã você já é consultora técnica. Aí no outro dia... Quando chegou o primeiro cliente que eu abri a ordem de serviço, eu já tinha feito aquilo. Porque eu auxiliava os consultores o tempo inteiro, mas naquele momento que eu ia abrir a ordem de serviço e a responsabilidade ia ser minha, parece que me deu um medo na hora ali. Falei, meu Deus, agora é pra valer, não tem mais pra onde eu correr. E realmente é isso. A gente costuma até brincar na assistência, a gente fala que o consultor às vezes é mal visto pelos nossos colegas de trabalho. Mas por quê? O consultor, ele apanha de todos os lados. Né? Ele tem que saber lidar com o cliente, ele tem que saber lidar com a oficina, ele tem que saber lidar com o estoque, ele tem que saber lidar com todo mundo. E ele tem que ter uma relação com todo mundo, porque a oficina ela é uma engrenagem. Se ela parar aqui não vai rodar. Só que no final de tudo, é o consultor que vai reproduzir tudo o que aconteceu para o cliente. E realmente, o consultor é o momento que vai amortecer ali tudo. Até mesmo uma questão de, talvez, um conflito do cliente com a oficina ou vice-versa. O consultor é que tá ali no meio. Ele é o conciliador de tudo. É o conciliador. Ele é o conciliador. E ele, muitas das vezes, ele vai ali, ele vai amortecendo tudo, de todos os lados. Muito bem. Antes eu pensava, hoje eu sei sobre atender clientes. Rafaela. Antes eu pensava e hoje eu sei. Antes eu pensava que o cliente, ele... Como é que eu posso falar isso de uma forma bem leve? Que o cliente, ele era muito folgado, vamos dizer assim, explosivo. Hoje eu sei que ele tá na total razão dele e tem um universo muito grande atrás dele que ele precisa se impor, ele precisa cobrar e ele precisa fazer o negócio acontecer. Porque existe toda uma logística por trás, você começa a entrar no universo, vai conversando com os clientes, eles vão explicando todas as situações. Então, hoje você entende que ali se faz necessário. Então, antes eu achava que era mais questão de
querer ser superior, mas hoje eu vejo que eles estão na razão deles. Existe uma questão muito mais importante lá que a gente tem que saber lidar e tratar. E isso mostra da tua parte amadurecimento na Sim. interpretação de todo o contexto. De todo o contexto. Porque realmente, do outro lado, o cliente tem uma carga para entregar, tem um outro cliente que está atrás O dele. motorista, ele tem um ganha motorista que comissão, ganha ele comissão. precisa pegar o carro para rodar. Exatamente. E você, Roberta, sobre atender clientes? Antes eu pensava, hoje eu sei? Antes eu pensava que talvez fosse um pouco mais fácil. Talvez fosse um pouco mais fácil. E aí você começa a ver um pouco mais de dificuldade no momento. Porque assim, o momento é que você faz só recepciona ele ali. O momento é quando você vai criando um relacionamento com ele. Porque, por exemplo, vai ter serviços que vai entrar na oficina que vai embora no mesmo dia, mas vai ter serviço que pode demorar uma semana. Só que nessa uma semana vão ter boas notícias e más notícias. Então, a maneira como você vai falar ali para ele receber aquilo, então isso é muito complicado na maneira da comunicação. Muito bem. E agora, o consultor, antes de mais nada, pelo que eu entendi da parte de vocês aqui, é um conciliador. Ele está ali para conciliar diferentes interesses, diferentes visões do negócio, diferentes visões do mundo, tanto do estoque quanto da mecânica, quanto do cliente, e tentar conciliar essas visões. Então vocês, querendo ou não, fazem liderança. Sim. Tem papel de liderança em tudo. Oculta e às vezes até explícita. E o que é que vocês antes pensavam e hoje vocês sabem sobre liderança? Antes, em relação à liderança, porque assim, não é que a gente seja líder, mas de alguma forma você precisa tomar aquilo como responsável, como dono, para fazer acontecer. Antes eu imaginava que as coisas só iriam acontecer, principalmente por ser mulher, né? Há muitos anos atrás. Se eu me impor, se eu chegar com objetividade, mas com um tom um pouco mais forte para mostrar presença, para mostrar que eu estou aqui, né, porque eu sou mulher, que você vai deixar de fazer o que eu estou precisando. Eu achava que eu tinha que gerar várias situações de conflito para conseguir chegar no resultado. E hoje eu vejo que eu não preciso fazer isso. Tem a questão do respeito, né? Porque são vários anos, as pessoas já conhecem seu trabalho e a responsabilidade que você tem em cada atitude, em cada situação que você cria para poder chegar no resultado que você precisa. Mas hoje eu vejo que não precisa disso e as pessoas também não merecem isso. Eu vejo que tem uma forma que é justamente a questão de você argumentar. Rafaela, eu não consigo fazer isso aqui agora por conta disso. Tem alguma forma que eu consigo te ajudar para você conseguir ficar disponível para fazer isso para mim? Tudo bem, eu entendo. Mas quando você puder, é super urgente, você criar... não é que você está querendo manipular uma situação, mas você mostrar para o seu colega de trabalho, esse respeito que você está tendo por ele, querendo ou não, você está tendo respeito por você, porque você está entregando aquilo que você quer receber. Então, você fazer isso é você ter respeito pelo seu colega de trabalho, entender que ele também tem as demandas dele, e ele vai fazer, porque você foi educada, porque você pediu, porque você se ofereceu para ajudar no que puder ajudar. Então, aí cria um resultado muito melhor. Então, antes eu fazia de uma forma que o amadurecimento me fez fazer de outra. E hoje, para mim, essa é a perfeita. Muito bem. E você, Roberto? É exatamente isso que a Rafa falou. Eu acredito que por a gente ter que ter todos esses relacionamentos, eu acho que o relacionamento, ele é a chave, ele é a base de tudo. A gente precisa de bons relacionamentos pra gente até poder ter um bom convívio e, ao mesmo tempo, todos trabalharem bem em ajustar, a resolver aquele problema. Porque tá todo mundo ali trabalhando pelo mesmo propósito. Então, o consultor, ele tem muito isso, ainda mais nessa parte de liderar, né? Às vezes a gente tem que propor, né, alternativas para ser mais ágil, para aquele problema ser resolvido mais rápido, e às vezes a gente consegue ter uma visão que talvez algum colega nosso de trabalho não consiga ter, mas aí a gente tem que saber liderar, como é que eu posso dizer? Indiretamente, né? Porque, na verdade, a gente é consultor, não é líder. Só que, às vezes, pela gente ter essa visão,
tanto por ser consultor, pela experiência, quanto por ser mulher também, porque eu acredito que mulher tem muito esse espírito de liderança. Lá vem, lá Tem, vem. Lá vem. tem. Mulher tem Tá esse difícil. espírito de liderança. Tem. Então, a gente pede com jeitinho, né? Vocês atendem também, curiosidade agora, curiosidade. Vocês atendem também mulheres caminhoneiras que chegam? Sim, Tem muitas já? muitas. E cada vez mais tá crescendo mais. Dá Eita, um orgulho de ver Muito, quando chega. Nossa, cara. eu fico tão dá pra ver nos seus orgulhosa. olhos. Na verdade, eu fico tão orgulhosa de ver mulher fazendo qualquer coisa. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo. Dá pra ver nos seus olhos esse orgulho. E se você for parar pra ver, eu vou dizer assim por cima, nunca fiz nenhum tipo de levantamento certo pra entender. Mas se você for parar pra ver, as mulheres acabam operacionalizando o veículo melhor, tendo um consumo de combustível melhor, por conta de ter esse melhor raciocínio lógico, Se você pegar... Bom, eu acho que você já deve saber. Mas porque tem Tem um clientes- cuidado maior. Exato. Tem clientes que o cliente ele começa com uma mulher na frota, mas aí ele começa a colocar várias. Ver um bom resultado. Ele começa a colocar várias, tanto que a gente tem clientes, eu atendo clientes, que a maioria de condutores é mulheres. Olha só, eu tô falando pra vocês. Eu comecei esse podcast falando que elas estavam nas estradas, nas oficinas, na assistência técnica. E elas também agora estão dominando o podcast. Chegaram aqui falando que tava tímida, que não sei o quê. Elas nem estão tomando da água de procedência duvidosa, viu? Elas estão tomando água de verdade. Então elas já estão dominando aqui o assunto. Mas é muito bom e inspirador ver vocês, mulheres, no palco, tomando decisões, liderando, inspirando. E vocês, na posição de vocês, inspiram outras mulheres. Mulheres que querem entrar também no mundo da manutenção. O que vocês falariam hoje para as meninas que querem entrar, mas têm receio de entrar no mundo da manutenção? Porque vocês já estão há bastante tempo, então vocês têm autoridade para falar. Bom, eu diria que se é o seu sonho ser consultora, vá, porque vale a pena. E assim, pensa que você vai ter a sua trajetória, você vai ter a sua história, nem todo mundo é igual a todo mundo, você vai ter as suas qualidades, vai ter os seus pontos negativos, porque ninguém é perfeito, mas aos poucos você vai entendendo o seu lugar, e principalmente, crie respeito por você mesmo, porque se você tem respeito por você, e o seu posicionamento como mulher, e você enxerga que o que você está falando tem importância, as outras pessoas vão enxergar a importância em você. Então, se é o seu sonho, siga e vá, que vale a pena. Alberta. Não tenha medo. Eu falo isso todos os dias. Não tenha medo e o lugar de mulher é onde ela quiser. Boa. Medo de lugar de mulher, onde ela quiser. Então, eu quero que vocês respondam uma pergunta para o menino que mandou aqui, a Sara. Ela argumentou, mas mulher não é ouvida na manutenção. É ouvida? Mulher é ouvida. É o que eu estou dizendo. Você tem que se fazer ser ouvida. E não vai ser na questão de falar mais alto, de mostrar que estou aqui, cheguei, me escute. Não. Você vai ser ouvida porque o que você vai falar vai ter importância. Então, procure entender para o que você fale tenha importância, as pessoas enxerguem isso como positivo e comece a te ouvir, porque sabe que o que você vai dizer é importante. Eu vou parar para ouvir a Sara porque o que ela vai dizer é importante. Então, você tem que criar isso para que as pessoas tenham respeito pelo que você fala. Muito bem, muito bem. A Ana perguntou, qual a maior dificuldade de vocês como mulher no atendimento ao cliente? Qual a maior dificuldade? Como consultora, cara, se fosse alguns anos atrás, eu acho que eu teria uma lista. A lista diminuiu. Diminuiu. Qual a minha maior dificuldade? Eu acho que tá mais voltado a conseguir dar conta de processo. Porque o resto você tira de letra. Consultor hoje é muito processo? Muito processo. Muito processo? Se faz necessário,
precisa, até para você criar um histórico, até para você conseguir ter as informações todas ali registradas, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Mas tem bastante processo. Então, hoje, como consultora, que eu brinquei que há uns anos atrás, talvez, em relação ao atendimento, em relação aos homens, a forma que ele vai te ouvir, a forma que ele vai falar, talvez eu teria uma lista. Mas hoje, pela maturidade, o tempo de experiência, eu não enxergo tantas dificuldades assim no relacionamento com o cliente ou com o mecânico. Eu não tenho tantos problemas assim. Acho que o que eu colocaria seria a questão de processo. Muito bem. Hoje vocês gastam uma parte do tempo com o processo ou com atendimento em específico? Cara, que pergunta, hein? Que pergunta. Que pergunta. Vai muito do dia, né? Tem dia que é muito Nossa, processo. vai muito do dia. Geralmente a parte maior de processo é sempre fim de mês, né? Mas é porque a demanda de trabalho é muito grande. E a parte do que a Rafa falou, da disponibilidade. A gente tá ali, a gente às vezes tá ali num um monte de processo para resolver. Às vezes a gente tá resolvendo um processo de um cliente, porque a gente tá dependendo do desenrolar daquele processo para dar andamento. Só que aí já tem outro te ligando, perguntando como é que tá o caminhão. E aí você ainda tem que ter o tempo de ir lá, saber como é que tá, pegar detalhes para poder passar. Então essa parte é muito complicada. Se vira nos 30. Se vira nos 30. Esse era um antigo quadro. Pra quem é mais velho, aí é o antigo quadro do Faustão, viu? Eu que tenho 18 anos, então não participei disso. Muito obrigado. Mas é isso aí. Hoje, na concessionária, vocês têm dado ou é muito passante ainda dentro do concessionário? Hoje eu tô para te dizer que a maioria está sendo agendado, até justamente por conta da quantidade de demanda que tem de serviço, né? Então você prioriza quem teve a preocupação de agendar. E aí os passantes acaba que às vezes precisa aguardar, porque eu não posso priorizar um cliente que está passando ali e não priorizar quem se antecipou 3 dias antes para programar a parada do veículo. Então acaba que o passante ele acaba tendo essa experiência de aguardar 2 dias, talvez 3, e aí isso faz com que a próxima vez que ele for lá, ele vai agendar. Então tá cada vez mais aumentando a quantidade de veículos agendados. Hoje é uma cultura que mudou, né? Porque Tá mudando cada é uma vez cultura mais. que vem mudando bastante. Eu me lembro que há alguns anos era mais passante porque agendava. Hoje, a marca que vocês trabalham hoje é a Scania. Sim. Sim, Vocês acabaram se apaixonando também pela marca? com certeza. Sim, certamente. O que é que vocês mais são encantados com a marca, assim, são encantados com a marca? Ai, com a tecnologia, claro, o conforto e a beleza dele ali, você já se apaixona. A beleza do... É muito lindo. Zé, não querendo fazer Merchan. comentários, mas Atenção, qualquer galera da marca, fábrica agora. você olhando qualquer marca ali, Scania tira de 10 a 0 em questão de conforto, de estética. Não tem como você não se apaixonar. Você hoje também trabalha com a Scania também, né? Sim. Assim, além de todas essas qualidades que a Rafa falou, eu acho que conhecendo, né, um pouco das outras marcas, uma coisa que me admira muito na Scania é a parte de como a Scania vê o cliente. Ela se preocupa muito, muito como que o cliente vai ver o produto dela. Então, isso para mim é muito diferente. É muito diferente porque quando o cliente tem um problema, a Scania ela sabe olhar com importância aquele problema do cliente. Não vai ser só mais um problema. É literalmente, ela tá ali, ela vai resolver o problema do cliente dela. Me tira uma dúvida. O consultor, ele tem um treinamento, ele tem cursos de especialização? Ou eu posso chegar lá hoje, me candidatar a consultor sem nenhum curso e é isso aí? Não, ele tem uma trajetória de treinamentos. A Roberta sabe bem que recentemente fez vários, né, quando entrou como consultora, mas tem uma trajetória ali que você precisa seguir e para iniciar a sua posição de consultor. Você tem que fazer um conjunto de treinamentos para que... E a cada mudança que tem, a cada atualização que tem, mudança de especificação, treinamentos relacionados a, como você falou da linha de combustível, que ela vem cada vez mais tendo modificações, a gente vai tendo treinamentos, vai estar tendo atualizações. Muito bem. Então vocês têm treinamento lá no concessionário e na fábrica também?
Na fábrica, a gente tem treinamento lá também, não tanto quanto o que a gente tem online. É mais pelo computador mesmo. Até eu tenho uma pergunta até melhor. Vocês consideram que vocês amadureceram também nos relacionamentos interpessoais depois que passaram para ser consultora? Com certeza. Amadureceram nos relacionamentos interpessoais também. Sem Sim. dúvida. O que é que fez amadurecer? A resiliência, é a empatia que tem que criar para entender o pensamento do cliente, entender a necessidade. O que é que faz mais vocês amadurecerem? É justamente o que você falou, a resiliência, a inteligência emocional, porque se dentro do seu ambiente de trabalho você começa a entender que nem toda ação tem que gerar a reação que é normalmente que acontece, você tem que analisar ali todo o contexto do que está acontecendo para você tomar a sua ação, contar até 10 antes de tomar uma decisão ou uma ação. Isso querendo ou não, é inteligência emocional, é maturidade, é resiliência. Então, se você, dentro do seu ambiente de trabalho, que é o lugar onde você tem mais pressão de todos os lados, você consegue lidar em casa com a família, com os pais, com o irmão, com o marido, isso você vai levar de letra. É. É isso. Bom, não sei, né, Rô? O que você acha? Eu consigo lidar com dinheiro, eu consigo lidar com qualquer coisa nessa vida. Se você consegue lidar com aquele cliente. Se eu consigo resolver todos esses problemas, eu consigo resolver um simples problema dentro da minha casa. Vocês são mulheres já experientes, inteligentes e maduras. Vocês viveram, agora ou vivem. A Roberta tá aqui com o seu iPhone aqui, tá no sofá, para quem não tá vendo em casa, mas tá aqui, com certeza. Comprou em alguma plataforma de e-commerce, talvez. Hoje você tem um boom do e-commerce, que tornaram os clientes mais acelerados ainda, que querem as coisas mais urgentes. Essas mudanças vocês também enfrentam lá na assistência técnica do cliente que quer aquele caminhão saindo ainda mais rápido do que era lá no passado? Sim. Vocês enfrentam esses desafios também na assistência técnica? Principalmente pela localização, né? Certamente outros consultores em outros estados vão estar vendo esse podcast, mas Codema de Guarulhos, ela fica muito próxima da distribuidora, né? Então você acaba tendo uma pressão maior para atender aquilo daqui 2 horas, mandar um motoboy para retirar e atender o mais rápido possível. Mas é que nem a gente fala, tudo existe uma burocracia, tudo existe um processo que se faz necessário e é importante, mas existe. E não é tão simples só pelo fato de estar próximo, né? Então faz parte também da dificuldade em relação do imediatismo, da disponibilidade. Porque hoje vocês enfrentam mais essa pressão. Aumentou a pressão, né? Aumentou a pressão do transportador também, com relação a e-commerce já, porque a galera hoje tá lá, o iPhone vai chegar às 18 horas. Nossa, atrasou. O que é que aconteceu? E aí não chegou ainda, me comenta. Esse tipo de operação, por exemplo, quando chega, a pressão é lá em cima. E ali é onde que entra a questão da importância que você começa a enxergar que aquilo ali é importante para o cliente. E é importante para o cliente final dele que está esperando lá na casa dele chegar o iPhone dele. Então você enxerga isso. Então chegou lá, esse tipo de operação a gente já trata com prioridade 0. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem voltar lá no passado, quando vocês imaginavam, isso antes de vocês saberem do universo de consultora, como seria e tudo, vocês escolheriam 1000 vezes novamente ser consultoras? Sim. Sim, com certeza. Ah, que massa! E qual foi a maior realização, orgulho de vocês como consultora? Foi em chegar como consultora, em estar ali no primeiro dia, ou é a caminhada? A caminhada, né? A caminhada. Você vê toda a sua trajetória, sua história, de como você começou, quantas vezes cada vez você muda mais, você amadurece, você começa a ter uma visão para outros lugares que você não tinha. Então, a trajetória é muito satisfatória. Olha só, manutenção, olha só. Vocês estavam um pouco assim antes de começar e tal. Será que já vão 58 minutos? E se deixar, eu acho que a gente vai para 2 horas de podcast aqui, nesse estúdio aqui. E não termina. Porque manutenção não tem gênero, tem paixão. E isso elas têm de sobra. Manutenção não tem gênero, tem paixão.
E isso elas têm de sobra. E como nós estamos finalizando esse podcast, foi muito bom ter vocês aqui. Foi muito bom receber vocês. É sempre um aprendizado, é sempre uma visão diferente, é sempre enriquecedor ter pessoas aqui compartilhando seus conhecimentos, sua visão de mundo, sua inteligência. Mulheres que dizem ter mais inteligência que nós homens. Eu não acredito tanto assim, mas tudo bem. Contra fatos no argumento. Eu queria que vocês deixassem o recado pro pessoal de casa, pro pessoal que quer entrar no mundo da manutenção aí. Queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, aqui, nessa câmera aqui. A mensagem para as mulheres, Roberta. Olhando para essa câmera aqui, fixamente, para quem quer entrar, para quem sonha em entrar como consultora técnica. Você que está há 4 anos, correto? Sim, estou há 4 anos. Bom, repetindo novamente, não tenha medo. O lugar de mulher é onde ela quiser, isso para tudo na nossa vida. Se você tem esse sonho, vá atrás. A gente conquista o nosso espaço, como a gente já está conquistando muito. Você vê que tem mulheres em todos os lugares e nós somos capazes, sim. Muito bem. Agora, Rafaela, você tem que fechar com chave de ouro, porque a Roberta mandou muito bem. Olha para a câmera aqui fixamente e fala Bom. pro pessoal de casa, para a menina que sonha em entrar em ser consultora técnica. Bom, eu como consultora, o que eu posso dizer para você, se você tem esse sonho de ser consultora, não perca esse sonho e vá atrás. Porque como a Roberta falou, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. E isso é pouco para você. Se você já tem essa vontade, porque não é fácil qualquer mulheres ter essa vontade de entrar no universo de manutenção. Se você tem essa vontade, vai fundo, porque você é totalmente competente para isso e por experiência própria, é muito bom como pessoa, como profissional. Foi uma experiência incrível, está sendo uma experiência incrível e você é super competente para isso. Então, vá. É isso aí, galera. Aqui a manutenção também tem voz de mulher. E eu sempre termino com essa frase do inesquecível Guimarães Rosa. É junto dos bons que a gente fica melhor. Você que está em casa, curta, compartilhe esse podcast. Foi um prazer ter a voz feminina hoje aqui no podcast, porque a voz delas se ecoa nas estradas, nas oficinas, na assistência técnica e também aqui no podcast. Muito obrigado, meninas. Obrigada. Boa noite a todos de casa.